Hello guys, Teacher Kelly, tudo bom com vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre o verbo do, does, did. Enfim, o verbo do, tanto faz presente, passado, futuro, né? O meu principal intuito é falar sobre os usos especiais. Mas, contudo, né, a gente tem que relembrar o uso normal, geral do verbo do. Quer dizer que tem alguma coisa sim que já conhecemos a respeito do verbo do. Primeira coisa, enquanto o verbo principal ele significa o verbo fazer. Mas bem sabemos que o verbo do também serve como o nosso verbo auxiliar, utilizados tanto na forma negativa quanto interrogativa. Então vamos lá. No presente, na forma negativa, por exemplo, eu digo I don't, she doesn't. Presente, I don't, she doesn't. Lembrando que he, she ou it é does, correto? No presente. No passado eu uso simplesmente did. I didn't, she didn't. E daí não tem diferença para a terceira pessoa do singular ou os demais sujeitos, certo? No futuro, I will do, she will do. Também não tem diferença. Então, a única diferença mesmo do do e do does é no presente simples, porque para he, she or it, que é a terceira pessoa do singular, tu tem que usar does. O resto é só colocar a indicação, né? Por exemplo, passado did e no futuro will do. Ok? Very nice. Na forma interrogativa, nós vamos ter o verbo do no início da frase, né? Aliás, não é no início, mas é na frente do sujeito, uma vez que a pergunta pode ter question word, né? E tá tudo certo. Tá? Então, o do, does, did vão aparecer na frente do seu sujeito, tá? Então, quando eu vou fazer a pergunta com he, she or it, does she work, por exemplo? Does he work? Mas se o sujeito não é nem he, nem she, nem it, do you work? Do you work? Muito bem. No passado, did you work? Did she work? Ótimo. No futuro, daí tu vai ter o will como verbo auxiliar. Enfim, não vou nem comentar, porque o do vai aparecer como verbo principal, não como auxiliar, certo? Mas o intuito todo deste vídeo é apresentar para vocês o verbo do como forma para enfatizar algo que eu estou dizendo. E daí, olha só, a gente aprende sempre que o verbo do e does e o did vão ser apresentados na forma negativa e interrogativa. Mas existe essa possibilidade de que ele seja utilizado como verbo auxiliar especial na forma do presente. Como é que fica isso, teacher? Mesma coisa que a gente já fazia com as demais conjugações. Lembra que he, she or it tem que usar does, os outros sujeitos no presente é do e no passado é did. No problem. Para que serve esse enfatizar? É para dizer, olha, com certeza é isso, realmente é isso. Tu enfatiza aquela situação. Então, assim, ó, posso dizer, she does love me. She does love me. Ela realmente me ama. Ela me ama mesmo. She does love me. Ok? Como é she, é does, tá? You do work. You do work. You do work. Você realmente trabalha, você trabalha mesmo, tá? Lembra que a gente muitas vezes faz essa entonação na voz. Ele trabalha mesmo. Então, he does work. You do work. No presente. No passado eu vou com o did, né? You did work. You did work. You did work. Você trabalhou. E muito. Certo? Então, eu vou com o auxiliar no tempo verbal necessário, fazendo as adequações necessárias. Lembrem-se que, por exemplo, se eu dissesse ela trabalha, simplesmente eu diria she works. Como tem o verbo auxiliar aqui, do ou does, no caso, né? She does work. Esse S do work saiu porque tu tem já S no do, que vai virar does neste caso, certo? Então, era isso. Eu só queria apresentar mesmo para vocês um uso especial do verbo do, que é para dar ênfase ao que eu estou falando,
tá bom? Espero tê-los ajudado, certo?